Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença dos servidores da Polícia Federal aqui presentes. Hoje, nessa tarde, receberemos o diretor-presidente da FUNPRESP, o senhor Cristiano Reckert, e o diretor de Seguridade, o senhor Cícero Dias, a quem a gente agradece a presença. A FUNPRESP solicitou à Polícia Federal um espaço para divulgar e esclarecer os produtos disponíveis, bem como tirar as dúvidas dos participantes acerca da migração para a FUNPRESP. E essa palestra ela está sendo gravada e será disponibilizada para todas as unidades centralizadas da polícia, que poderão tirar as dúvidas por meio do site da FUNPRESP, bem como nas unidades disponíveis em todas as unidades da federação, cujo atendimento pode ser presencial. Tá? E a polícia também disponibilizou na intranet todos os meios de acesso para tirar dúvidas. Obrigada. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Polícia Federal, por meio da DGP, faço isso na pessoa do Dr. Gabriel e toda a sua equipe, por disponibilizar esse espaço, essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Obrigado a cada um de vocês que compareceu aqui presencialmente, e também deixo aqui o nosso cumprimento a todos os integrantes aqui do Corpo Funcional da Polícia Federal que assistirão essa gravação em todo o Brasil. Eu sou Cristiano, diretor-presidente da FUNPRESP. Hoje eu estou acompanhado aqui do Cícero, nosso diretor de seguridade, e da Sandy, a nossa gerente comercial. Nós temos percorrido todos os órgãos da administração pública, conversando com os servidores sobre essa temática da Previdência. E foram até agora 73 órgãos que nós visitamos, e para dar conta de cobrir todos esses órgãos em pouco mais de 2 meses e meio desde que a MP foi publicada, a gente tem se dividido em 3. Então eu vou em alguns, Cícero vai em outros, Sandy vai em outros. Mas hoje aqui, dada a importância da polícia e as especificidades que a gente sabe que existe na legislação previdenciária, no caso de vocês, viemos os 3 aqui hoje para que a gente possa sanar todas as dúvidas, questionamentos que eventualmente hajam. Então nós vamos fazer uma apresentação que está dividida em 2 partes. Primeiro eu vou convidar a Sandy para ela falar um pouquinho sobre alguns cálculos que nós fizemos internamente lá, e esses cálculos já são específicos para policiais, considerando as regras específicas aí das carreiras policiais. Na sequência eu vou falar um pouquinho sobre a FUNPRESP, como nós estamos hoje, perspectivas aí de futuro da Fundação, para que vocês conheçam bem. E aí, na sequência, a gente abre para perguntas. Então, quem tiver perguntas, por favor, não deixe de fazê-las. Estaremos aqui à disposição para conversar sobre todas elas, tá? Então, Sandy, por favor. Boa tarde a todos os que estão aqui presentes e aos que irão nos assistir posteriormente também. Bom, eu sou a Sandy, como o Cristiano já me apresentou, estou na FUNPRESP desde 2016 e esta é a 3ª janela de imigração que eu participo junto aos servidores públicos, né? Esta é a 4ª no total, mas eu já participei com esta de 3 janelas de imigração. E eu sempre gosto de dizer para os servidores o seguinte: não importa se você vai migrar de regime ou se você não vai migrar de regime, você precisa necessariamente tomar a sua decisão de maneira consciente. E para você tomar essa decisão de maneira consciente, você precisa de quê? De informação. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar sobre migração de regime previdenciário e também adesão à FUNPRESP. Vamos lá então, vocês policiais federais têm uma regra diferenciada com relação aos demais servidores, né? Porque com base no parecer da AGU JL 04 de 2020, estão submetidos ao regime de previdência complementar
Os policiais que ingressaram no serviço público a partir de 13 de novembro de 2019. Então, quem ingressou até 12 de novembro de 2019, que é, né, a data anterior à emenda constitucional de 2019, a emenda 103, quem ingressou antes dessa emenda está no regime de integralidade e também de paridade. O que isso significa? Bom, esse policial da integralidade e da paridade, ele vai se aposentar basicamente com o quê? Com a última remuneração dele. Então, vamos supor que ele esteja lá trabalhando e recebendo 20 mil reais, no momento da aposentadoria dele, ele também vai receber 20 mil reais. E o que é a paridade? A paridade é o seguinte: toda vez que um servidor ativo tiver reajuste, o aposentado também vai ter reajuste na sua aposentadoria. Já para aquele servidor que está no regime de previdência complementar, a aposentadoria ela pode ser composta de 2 benefícios. O primeiro benefício é o benefício do regime próprio, que é limitado ao teto do regime geral, hoje R$ 7.087, e o segundo benefício é o regime de previdência complementar, né? O benefício que vem do regime de previdência complementar, que é o da FUNPRESP, né? Quando você faz a sua contribuição juntamente com a Polícia Federal para lá na frente ter um benefício que vai manter o teu padrão e a sua qualidade de vida. Continuando aqui, eu trago para vocês então a migração de regime, né? O que seria a migração, uma vez que agora vocês conhecem as regras de aposentadoria atuais de vocês. Bom, a migração é justamente este movimento voluntário que o servidor faz de sair da regra da integralidade e da paridade para se submeter ao regime de previdência complementar. E ao fazer essa troca, essa opção, ele vai receber 3 benefícios no momento da sua aposentadoria. Na verdade, ele pode receber 3 benefícios, né? Por quê? Porque ele migrando do regime próprio, ele vai receber até o teto do regime geral na sua aposentadoria, na invalidez e também na pensão. Se ele migrar e aderir à FUNPRESP, lá na frente, ele vai ter um benefício complementar também da FUNPRESP, de acordo com o seu saldo de conta. E se ele tiver contribuído para o regime próprio com valores que superaram o teto do regime geral, ele vai receber um benefício especial também na sua aposentadoria. O que é o benefício especial? O benefício especial é como se fosse uma compensação por aquilo que o servidor contribuiu para o RPPS, além do teto, até o dia da migração dele. Só que ele vai receber isso de maneira proporcional. Então vamos para um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos supor uma remuneração de 17 mil reais de um policial. Quanto que é o teto hoje do regime geral? 7 mil. Qual que é a diferença? 10 mil reais. Então, acompanhem comigo. Quanto mais próximo dos 40 anos de contribuição estiver esse policial no momento da migração, mais próximo de 10 mil reais será o benefício especial desse policial. Da mesma forma, quanto mais distante estiver este policial dos 40 anos de contribuição no momento da migração, mais distante dos 10 mil reais será este benefício especial. E muita gente pode estar se perguntando, mas Sandy, policial não se aposenta com 40 anos de contribuição. Até pode, mas segundo a regra ele pode se aposentar antes, né? Então, da onde nós tiramos estes 40 anos de contribuição do benefício especial? Justamente da regra trazida pela medida provisória, né? A Lei 12.618, que traz esses 40 anos de contribuição como regra do benefício especial. Outra questão importante para vocês saberem: migrar de regime não altera os critérios de elegibilidade da aposentadoria de vocês. Se vocês optarem pela migração, nada vai mudar com relação à idade de aposentadoria de vocês,
E nada vai mudar com relação ao tempo de contribuição do policial para que ele se aposente. A única coisa que vai mudar é a forma como eu vou calcular a aposentadoria de vocês lá na frente, né? E também a composição total do benefício de vocês. Migrar ou não migrar de regime, né? Não é uma decisão fácil e a gente precisa analisar várias situações. A primeira que eu trago para vocês, salário líquido imediato. No mês seguinte ao da migração, vocês vão observar um aumento no salário líquido de vocês. Por que que existe esse aumento? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Porque hoje você contribui para o regime próprio, aquele desconto de PSS sobre toda a sua remuneração. Migrando de regime, como você só vai receber lá na frente o teto do regime geral, você só vai contribuir sobre R$ 7.087. Então, por isso que você tem um ganho no seu salário líquido imediato todos os meses. Você pode ter esse ganho a depender da estratégia que você vai usar depois da migração. Com relação aos benefícios, você também precisa colocar na balança, né? Como seria o meu benefício? Eu não migrando de regime, meu benefício de aposentadoria, de invalidez, de falecimento. E se eu migrar de regime? Como serão esses meus benefícios? Então, a gente precisa verificar esse antes e depois para pensar se vale a pena ou não tomar essa decisão. Perspectivas de novas reformas, né? De repente, você está muito distante da sua aposentadoria. E o que você imagina que vem pela frente? Novas reformas da Previdência? E essas reformas, se acontecerem, elas vão melhorar a sua forma de cálculo de aposentadoria, o seu tempo de contribuição, a sua idade de aposentadoria, a sua alíquota de contribuição. De repente, se você está mais próximo de se aposentar, talvez possa não ser atingido, né, por uma possível reforma da Previdência, mas é algo que você precisa considerar também. E, por fim, reajustes dos benefícios. Isso é muito importante. Vejam que interessante. Quem está na integralidade tem o reajuste dos benefícios conforme o servidor ativo. Então, eu pergunto para vocês policiais, né? Estão há quantos anos sem reajustes, né? Eu não sei essa pergunta, mas deixo aqui para reflexão. Não sei a resposta dessa pergunta, mas deixo para reflexão de vocês. Isso significa que o policial aposentado também fica dependendo desses reajustes do policial em atividade. Quem migra de regime tem uma lógica diferente no reajuste dos benefícios, da seguinte maneira. Bom, o que o servidor vai receber do RPPS, que é limitado ao teto, vai ser corrigido todos os anos pelo INPC, todos os anos. O que ele vai receber de benefício especial até o momento da aposentadoria dele é corrigido pelo IPCA e após a aposentadoria é corrigido pelo INPC também. O benefício da FUNPRESP é corrigido todos os anos pela rentabilidade do plano, no caso de uma aposentadoria normal. Se for uma pensão ou invalidez, os benefícios são corrigidos também anualmente pelo IPCA. O que eu quero dizer para vocês? Quem migra de regime tem minimamente aí a inflação como correção anual dos seus benefícios. Então você precisa parar para pensar o seguinte, olha, nós tivemos a última janela de migração em 2019. De lá para cá, a gente teve aí mais ou menos uns 20% de inflação acumulada. E o servidor teve qual percentual de reajuste, né, nos seus benefícios? Então, são muitas questões que a gente tem que considerar no momento de decidir ou não pela migração de regime. Tem outra informação super valiosa para vocês. Servidor que está na integralidade vai se aposentar, se receber uma aposentadoria sem migrar de regime, né? Além do teto, vai pagar contribuição previdenciária mesmo depois de aposentado, sim. Se o servidor migra de regime, como do RPPS ele só vai receber no máximo teto,
então ele não paga nada de contribuição previdenciária após aposentado, nem sobre o RPPS, nem sobre o benefício especial e tampouco sobre o benefício da FUNPRESP. E aí nós precisamos verificar os cálculos comparativos, né? Afinal, os cálculos fazem toda a diferença também no momento da nossa decisão. Então eu trouxe para vocês aqui duas situações, para uma remuneração de R$15 mil e para uma remuneração de R$30 mil também. Vamos começar pela remuneração de R$15 mil. O servidor que não migrou de regime enquanto ele está trabalhando, tá? Essa é uma simulação para quem está trabalhando de ganho de salário líquido imediato. O servidor pode ter esse ganho a depender da estratégia que ele vai usar. Então, sem migrar de regime, este servidor tem uma remuneração de R$15 mil, ele contribui para o regime próprio com R$2.033, paga lá um imposto de renda e tem um líquido mensal de R$10.270. Se ele migrar de regime e aderir à FUNPRESP, ele vai passar a contribuir sobre o teto para o RPPS, não mais sobre a remuneração cheia. Então vejam como diminui a contribuição previdenciária deste servidor. Já que ele aderiu à FUNPRESP, ele vai contribuir aqui para a FUNPRESP, conforme a remuneração dele, e a polícia vai lá e coloca o mesmo valor na conta deste policial, né, lá na conta previdenciária da FUNPRESP. Então entram para este policial duas vezes este valor aqui, para ir rentabilizando, tem o imposto de renda e chegamos no líquido de R$10.656. De cara, já temos um aumento aqui do salário líquido de R$385, ou seja, 3,76%. Agora, vocês podem dizer assim, ok, interessante, então eu também posso migrar e não aderir à FUNPRESP, não posso? Pode sim, vamos ver o que acontece? Este servidor, com a mesma remuneração, só vai ter a contribuição do RPPS, não vai ter a contribuição da FUNPRESP, vai ter imposto de renda e vai ter um líquido maior. Só que esse líquido, em relação a quem aderiu à FUNPRESP, a diferença é de 487. Mas aquele servidor que aderiu à FUNPRESP, ele contribuiu com 672 e não com 487, sem contar a contribuição da polícia de 672 também, tá? Mas por que a gente tem aqui um valor menor do que ali a contribuição da FUNPRESP? Porque a contribuição da FUNPRESP sai da base de cálculo do imposto de renda do contra-cheque do servidor, fazendo com que ele tenha economia todos os meses de imposto de renda. Então vejam que este servidor que não aderiu à FUNPRESP, ele está pagando mais imposto de renda do que aquele servidor que aderiu à FUNPRESP. Só que eu tenho uma outra opção para vocês, que é bem interessante para o caso dos policiais, que é fazer aportes facultativos na FUNPRESP depois da migração. Por que eu vou fazer um aporte facultativo? Porque lá no momento da sua aposentadoria, em vez de 3, você vai ter 4 benefícios, não apenas 3. Um deles virá justamente desses aportes facultativos. Então acompanhem comigo. Remuneração de 15 mil, contribuição para o RPPS sobre o teto, né, de 7.828, a contribuição à FUNPRESP, que já era de 672, aqui é a mesma, e eu fiz um aporte facultativo de forma tal que eu mantenha o mesmo salário líquido de antes da migração, exatamente o mesmo valor, só que eu vou ter lá na frente 4 benefícios no momento da aposentadoria e eu vou mostrar isso para vocês. Lembrando que esse aporte facultativo também tem desconto de imposto de renda e não tem nenhum desconto de taxas, não tem taxa de administração, não tem taxa de carregamento, não tem nenhum desconto sobre essa contribuição facultativa que você faz à FUNPRESP. Passando agora para um exemplo de R$30 mil. A lógica é a mesma, né? Claro que os valores vão ser maiores, são proporcionais aí à remuneração do servidor, mas
A diferença de antes da migração para depois da migração com adesão à FUNPRESP vai dar R$ 1.359 aqui, 7% a mais de ganho líquido. Se o servidor não aderir à FUNPRESP, é claro que ele vai ter um líquido maior, porém, a diferença de quem migrou e aderiu para quem migrou e não aderiu é de 1.412. Mas a contribuição deste policial para a FUNPRESP seria de 1.947, sem contar a parte da polícia, né? E aí trago também a outra opção, que seria migrar com os aportes facultativos. Neste caso, o aporte é quase o valor da contribuição, 1.875. Então, nós temos aqui nesta situação um líquido exatamente igual ao líquido que o servidor tinha antes da migração. E agora nós vamos comparar os benefícios de aposentadoria. Mostrei para vocês o que acontece enquanto vocês estão trabalhando, no salário de vocês. Mas e no dia em que vocês se aposentarem, né? Qual é o resultado de todo esse cálculo que eu mostrei? Vamos lá. Então, trouxe aqui um exemplo de um policial que ingressou no serviço público em 2012, portanto, está na integralidade. Ele tem uma remuneração de 15 mil e vai se aposentar por 15 mil reais. Não migrou de regime nesta situação aqui, então não tem benefício especial, não tem FUNPRESP, vai ter só a contribuição do inativo e vai ter o imposto de renda, chegando num líquido de R$ 10.871. Se este servidor migra de regime e adere à FUNPRESP, ele também com uma remuneração de 15 mil, ele vai ter o teto do regime geral na aposentadoria, ele vai ter um benefício especial, conforme aqui o tempo dele de contribuição até a data da migração, ele vai ter um benefício da FUNPRESP, aqui estamos falando sem aportes ainda, tá? Tem o imposto de renda e chegamos num líquido aqui de 9.245. Sandy, quer dizer que eu migrando de regime, eu vou ter um líquido menor do que se eu não migrar de regime? Em um primeiro momento, sim. E já vou explicar por que eu fiz essa consideração para vocês. Vamos para a segunda situação. Migrei de regime, aderi à FUNPRESP e fiz aportes facultativos. O que isso vai me trazer lá no futuro na minha aposentadoria? Lembram que eu comentei que são 4 benefícios? Então, você vai ter um quarto benefício aqui. Você vai ter o teto do RPPS, né? É o teto do regime geral sendo pago pelo RPPS. Você vai ter um benefício especial. O benefício da FUNPRESP vai ter um benefício suplementar oriundo dos aportes facultativos de 883, imposto de renda e um líquido de 10.041. Sandy, ainda não chegamos no valor aqui antes da migração. Verdade, mas deixo uma reflexão para vocês. Este servidor que não migrou de regime, ele está na integralidade e tem paridade. O dia que o servidor ativo tiver reajuste na aposentadoria, o aposentado vai ter também. Vamos supor que este servidor aposentado fique um ano sem reajuste, o que é bem factível, né, para a nossa atualidade. E vamos supor que este servidor aqui que migrou se depare com uma situação que nós tivemos, por exemplo, no ano passado, com uma inflação de 2 dígitos. Se eu tiver 10% de inflação, essa inflação vai corrigir todos os meus benefícios e certamente eu vou ultrapassar em um ano aquele servidor que ficou esperando o reajuste do servidor ativo e não teve. E isso, gente, eu estou falando de um ano. Como eu falei, de 2019 para cá, nós tivemos aproximadamente aí 20% de inflação. Então, a gente precisa olhar no longo prazo. Vocês policiais, até pela natureza da atividade de vocês se aposentam mais cedo, né? Aí, aproximadamente, na regra geral, 55 anos de idade. Então, vocês vão ficar por muito tempo recebendo aposentadoria. E aí, vocês precisam considerar o que vocês imaginam para o futuro, né? O governo que vai vir vai fazer o que com a inflação? É difícil, né, a gente saber como a inflação vai se comportar com o próximo governo. É difícil a gente saber se o policial, por exemplo,
vai ter um reajuste? Pode ter. O reajuste será maior do que a inflação? Será todos os anos? Então vocês, né, vão ter que encontrar as respostas, se é que elas existem, para essas perguntas, né? Porque vocês que vão tomar a decisão de migrar ou não de regime previdenciário. Por fim, e aquele servidor que migrou e não aderiu à FUNPRESP? Como ficou a condição dele no momento da aposentadoria? Como ele não vai ter FUNPRESP aqui, ele só vai ter o benefício especial e a aposentadoria do RPPS, ele vai ter um líquido de 7.431, ou seja, 3.440 a menos do que aquele servidor que não migrou de regime. É uma opção vantajosa? Não é. Ah, Sandy, mas eu vou lá no mercado, eu vou investir o meu recurso, eu vou contratar meu seguro de invalidez e de falecimento, porque a FUNPRESP te dá isso, ela te dá coberturas de invalidez e de morte se você for um participante. E se você não for e for contratar isso no mercado, especialmente sendo um policial, vocês sabem que será muito difícil conseguir essa contratação de coberturas e ainda um benefício que se equipare à sua condição sem a migração de regime. Então, não é uma situação fácil mesmo, mas por isso que nós fomos bem transparentes aqui nesse slide, mostrando todas as possibilidades para vocês. E aí, da mesma forma, se aplica ao servidor que tem 30 mil reais de remuneração, tá? Sem migrar de regime, 19.800 de remuneração líquida após a aposentadoria dele, com a FUNPRESP sem os aportes 15.688, se ele fizer os aportes 17.773, diferença de R$2.000, com um ano também de uma inflação de 2 dígitos, a gente já chega nessa condição aqui de não migração. E para quem migrou e não aderiu, uma diferença bem gritante, né? R$8.000 líquidos a menos que ele vai receber lá na aposentadoria. Aqui eu fiz uma simulação só para vocês saberem de um servidor que ingressou em 2018. Também está na integralidade, mas só para deixar isso claro. Ok, e os benefícios de risco, né? Invalidez e pensão, como ficam com e sem a migração de regime? Primeiro, eu queria dizer para vocês policiais o seguinte: a menos que o policial se invalide ou faleça em decorrência da atividade, né, enquanto está trabalhando, vocês não vão receber a integralidade da remuneração de vocês na invalidez e no falecimento. Essa regra para o policial é a mesma de qualquer outro servidor. Qual é a regra? Para a invalidez, a gente vai calcular a média de todas as suas remunerações. Claro que média atualizada, né, pelo IPCA. E aí, no caso da invalidez, a União vai conceder 60% dessa média se a invalidez ocorrer com até 20 anos de contribuição. E vai acrescentar 2% nesse cálculo, além dos 60%, para cada ano que superar esses 20 anos de contribuição. Então vamos para um exemplo? O policial se invalida com 15 anos de contribuição. Ele tem uma média de remunerações de 15 mil. Opa, 15 anos, não chegamos ainda nos 20. Então ele vai levar 60% da média, o que representa R$9.000 brutos. E ainda temos a contribuição do inativo aqui. Falamos de invalidez, mas vamos falar agora de falecimento, de pensão, que tem uma regra ainda mais dura para todos os servidores. Bom, no caso de falecimento antes da aposentadoria, primeiro se calcula o valor que seria concedido no caso da invalidez e depois a gente ainda aplica um redutor de 50% e concede 10% adicionalmente para cada beneficiário. Vamos traduzir isso então. Vamos supor aqui que eu tenha 15 mil de remuneração média. Este servidor falece com 15 anos de contribuição. Como primeiro a gente tem que calcular a invalidez dele, a gente já calculou aqui embaixo que é de R$9.000. E aí a gente vai aplicar o redutor de 50% deste valor e vai acrescentar 10% para cada beneficiário. Então nós temos 60% de R$9.000 como pensão deixada por este servidor.
R$ 5.400 brutos para quem tinha uma remuneração média de R$ 15.000. Mas, e se eu tiver 2 beneficiários? Não muda muito o cálculo não, tá? Aí vai ser 70% aqui de R$ 9.000. É por isso que vocês, policiais, apesar de terem a integralidade, no momento da aposentadoria, ela não vai se aplicar à invalidez e ao falecimento, exceto, né, como eu comentei, se for uma invalidez ou um falecimento, né, um evento por condição do trabalho de vocês, em decorrência do trabalho de vocês. E aí a gente traz aqui os cálculos, né, os comparativos dessas situações. O slide não está passando. Sim, passamos, vamos lá. Trouxe também o exemplo de R$ 15.000 com um servidor que ingressou em 2012. No caso de uma invalidez, se este servidor ele não migra de regime, ele vai receber do RPPS, né? Como ele não tem ainda 20 anos de contribuição, ele vai receber 60% de 15. Ele vai ter que contribuir para o RPPS também e vai receber um líquido de 793. Se este mesmo servidor tivesse migrado de regime e aderido à FUNPRESP sem os aportes facultativos, ele receberia aqui ao final, né? Só para detalhar, a gente tem do RPPS um percentual do teto também, não é um teto cheio. A gente tem o benefício especial na sua plenitude, ele sempre é concedido de maneira integral na aposentadoria normal, na invalidez ou na pensão. Nós temos o benefício da FUNPRESP, que é com base na sua remuneração, e nós temos aqui um líquido de 8.826. Não considerei aportes facultativos neste cálculo, nós já temos aí de cara R$ 1.633 líquidos a mais na invalidez. Se a gente pensar na pensão, para o servidor que não migra de regime e tem essa remuneração de R$ 15.000, ele iria receber, ele não, né? No caso, iria deixar para os seus beneficiários R$ 5.436. E aqui eu considerei 2 beneficiários, não apenas um. E não são R$ 5.400 para cada beneficiário, não. Esse valor será dividido entre os 2 beneficiários. Se esse servidor tivesse migrado de regime e aderido à FUNPRESP sem os aportes facultativos, ele deixaria de pensão para os 2 beneficiários em conjunto R$ 7.470, valor líquido, uma diferença líquida de mais de R$ 2.000, 37% a mais. A mesma condição se aplica para o servidor que tem uma remuneração de R$ 30.000, eu vou abreviar para vocês. No caso de quem não migrou, para quem migrou e aderiu à FUNPRESP sem os aportes, dá uma diferença líquida de R$ 5.700. No caso da pensão, uma diferença de quase R$ 7.000 líquida, aí quase 74% a mais para o servidor que migrou e aderiu à FUNPRESP. Tem ainda uma questão para quem tem cargo comissionado. Vejam só, a gente fala de integralidade, última remuneração, mas a questão é o seguinte: se você tem um cargo comissionado, vamos supor que teu salário base seja 15.000 e você tem um cargo de 5. Verifique teu contra-cheque. Muito provavelmente você não contribui para o PSS sobre esses 5.000. Se você não está contribuindo sobre esses 5.000, significa que você não vai receber esses 5.000 lá na sua aposentadoria, não, mesmo se você se aposentar amanhã. Já se você migra de regime e adere à FUNPRESP, você pode escolher colocar esse seu cargo comissionado para contribuir para a FUNPRESP junto com a polícia. Então, em vez da gente considerar 15.000 como sua base, para a contribuição à FUNPRESP, exclusivamente para a FUNPRESP, a gente vai considerar R$ 20.000. Então, é como se você conseguisse levar uma parte do seu cargo para a sua aposentadoria por meio da FUNPRESP e ainda com a contribuição da polícia, com a contrapartida da polícia. Essa inclusão pode ser feita no SIGEP, lá você tem a funcionalidade de fazer a inclusão.
Estamos aqui. Bom, quem são os policiais que já migraram de regime previdenciário? E aqui nós estamos falando nas janelas anteriores, né? Como falei, já estamos na 4ª janela e até a 3ª janela nós já tínhamos 241 policiais que migraram de regime. Não dá para ler muito bem, mas aqui são os papiloscopistas, os que mais migraram de regime, seguidos de psicólogos e delegados. Só para vocês conhecerem o perfil dos colegas de vocês que migraram de regime previdenciário. E no total, né, considerando todo o Poder Executivo, nós temos nas 3 janelas anteriores 16.500 servidores que migraram de regime. Nesta janela já temos quase 1.948 já servidores migraram de regime. E eu trouxe para vocês os cargos que mais migraram, né, no Poder Executivo, que são aqui, em primeiro lugar, o auditor fiscal da Receita Federal, procurador federal, auditor federal de finanças e controle e professor. São cargos aí também de natureza fiscalizatória, tributária, que tem a intimidade com cálculos, né? São os cargos que mais migraram de regime. E no próximo slide eu trago para vocês o percentual de servidores de alguns órgãos que mais migraram de regime. Primeiramente, a gente tem aqui, que eu destaquei, os servidores da SUSEP, da Previc e da CVM. Servidores aqui da SUSEP, quase 40% deles que estavam no regime próprio migraram de regime. E por que eu destaquei estes órgãos para vocês? Porque SUSEP, Previc e CVM são órgãos fiscalizadores da Previdência Complementar. Ora, se eles migram de regime, significa que eles confiam na Previdência Complementar e, sobretudo, confiam na FUNPRESP, porque eles têm um investimento lá dentro da FUNPRESP e eles estão fiscalizando o próprio recurso que eles têm conosco. Continuando aqui, gostaria de lembrar o seguinte: migração de regime previdenciário é irrevogável e irretratável. Se você migra de regime, você não consegue desfazer essa opção. Mas, se você não migra de regime e se arrepende, a janela está fechada, você também não consegue migrar em uma outra oportunidade. Portanto, pense bem. Migrar de regime não é aderir à FUNPRESP. Tem muita gente que confunde. Migrei para a FUNPRESP. Não, você migra de regime. Se quiser, depois, você tem que fazer um segundo passo, que é a adesão à FUNPRESP. O prazo para migração, trazido pela medida provisória, ele é de 30 de novembro. Porém, apenas se a medida provisória for votada e convertida em lei. Caso contrário, esse prazo vai se encerrar em 5 de outubro. Portanto, fique atento se você pensa em migrar de regime previdenciário, porque esse prazo ele pode se encerrar antes. É claro que a gente está acompanhando, né? A gente vai deixar aí os servidores informados, mas você também precisa ficar atento a este prazo. E aí eu trouxe para vocês também o caminho para migrar de regime. É lá no SIGEP, para o policial que ingressou no serviço público até 2013, ele consegue migrar no SIGEP, no menu Gestão de Pessoas, optar por vinculação ao RPC. Para aquele policial que ingressou depois de 2013, só consegue migrar de regime no RH, fazendo um protocolo. E se ele quiser posteriormente, ele pode também no SIGEP, num segundo momento, né, logo depois da migração, fazer a adesão à FUNPRESP no menu Aderir, ou procurar os nossos assessores previdenciários que vão fazer todas as simulações personalizadas para vocês e, inclusive, podem fazer a adesão de vocês também. E aí, vem uma questão. Sandy, fiz meus cálculos, identifiquei que não vou migrar de regime, não é a melhor opção para mim neste momento. Tudo bem também, né? É uma opção não migrar de regime. Posso aderir à FUNPRESP sem migrar de regime? Pode aderir à FUNPRESP sim, sem migrar de regime, só que você vai aderir na categoria de participante ativo alternativo. Nesta categoria, você escolhe o valor da sua contribuição, contribui sozinho, não tem aí a contribuição da polícia, e você vai ter também o
imposto de renda no seu contra-cheque. Então, o valor que você destina para a FUNPRESP vai sair da base de cálculo do imposto de renda do seu contra-cheque. Neste plano, você só vai ter a taxa de carregamento decrescente, começa em 7% e vai até 2,5%, conforme o tempo de plano, já mostro para vocês. Mas eu quero destacar aqui uma situação importante. Aderir à FUNPRESP na condição de participante ativo alternativo não altera o regime previdenciário do policial. Alguns policiais têm receio. Eu vou aderir à FUNPRESP e vão emigrar na hora de regime. Isso não acontece. A FUNPRESP nem tem como mexer no seu regime previdenciário, porque isso é feito lá no Ministério da Economia. A adesão, sim, né, a gente tem gestão, mas o seu regime previdenciário não. Então você pode tranquilamente aderir como ativo alternativo, contribuir, ter uma poupança previdenciária para o seu futuro e aproveitar todos os benefícios que o plano traz para você policial, inclusive a parcela adicional de risco, que é muito conhecida entre vocês policiais, porque ela é muito vantajosa, não só para vocês, né, mas para os servidores de uma maneira geral, e eu já vou falar dela. Mas antes eu quero mostrar para vocês rapidamente a taxa de carregamento, porque essa taxa ela começa em 7%, como eu comentei, e lá no 7º ano de adesão ao plano, ela já está em 2,5%. E estamos falando de uma taxa de carregamento, não é taxa de administração. A taxa de carregamento é muito menos onerosa para o participante do que uma taxa de administração que normalmente é cobrada pelos bancos e pelas seguradoras que têm finalidade lucrativa. A FUNPRESP não tem finalidade lucrativa, então ela aplica aquilo que é mais vantajoso para o seu participante. A nossa taxa de administração ela não existe, ela é zero hoje na FUNPRESP, só aplicamos mesmo a taxa de carregamento. E aí sim, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês a parcela adicional de risco. Tanto o participante que migra de regime, quanto aquele participante que não migrou de regime, né, o ativo normal ou o ativo alternativo, podem contratar coberturas adicionais de risco. O ativo normal, ele já tem a cobertura de morte e ele tem a cobertura de invalidez a partir de 1 ano de plano. O ativo alternativo, ele não tem essas coberturas, então ele pode fazer essa contratação da parcela adicional de risco e o valor que você direciona para essa cobertura também tem desconto no seu imposto de renda. Então, só para vocês terem uma ideia, vejam um comparativo aqui. Para um policial de 40 anos, um capital segurado de R$100.000 para morte vai custar R$10,44. É muito barato, né? E ainda tem um desconto de imposto de renda. Se esse policial quiser contratar 100 mil de invalidez e também 100 mil de morte, ele vai pagar R$17,65. E aí você pode falar, poxa Sandy, mas o que eu vou fazer com 100 mil reais, né? Ou minha família? Claro, nós temos aqui outras situações exemplificativas, tá? Para vocês verem, os nossos assessores fazem a simulação personalizada para vocês. Então, vamos lá, se você tem 49 anos, quer contratar R$2,5 milhões de cobertura de morte, você vai pagar 718. Para o mesmo valor de cobertura de invalidez, você vai pagar 354 e ainda com desconto de imposto de renda. Desafio vocês a irem a um banco e encontrarem esses valores aqui. Vocês não vão encontrar. Então, vocês podem fazer essa contratação sendo participante ativo normal ou ativo alternativo, o valor é o mesmo, ok? Temos outras vantagens para ambos os participantes também. Cashback. Você pode fazer compras em alguns sites parceiros e parte do valor da sua compra vai para a conta da FUNPRESP. Nós temos atendimento lá na central por WhatsApp, o que facilita, né, para o nosso participante. Temos empréstimos consignado com a menor taxa, né? Uma das menores taxas de mercado, e a gente sempre fala que o empréstimo na FUNPRESP é uma relação ganha-ganha. Por quê? Os juros são baixos, só que esses juros vão para onde? Voltam para o participante, porque como a gente não tem finalidade lucrativa, a gente devolve esses juros para a rentabilidade do plano, né?
Nós temos 80 assessores previdenciários em todos os estados do país. Então, como a gente sabe que estamos aqui gravando, né, e vamos divulgar posteriormente essa nossa apresentação, independentemente de onde o policial estiver, se ele quiser uma assessoria previdenciária dos nossos assessores, a gente faz essa assessoria especialmente nas capitais, de maneira presencial, mas fazemos de maneira virtual também, né? Já vamos deixar o nosso 0800 para fazer o agendamento, para quem tiver interesse. Nós temos o aplicativo para que o nosso participante possa acompanhar a evolução da reserva, porque na FUNPRESP é muito diferente, por exemplo, do RPPS. RPPS você contribui e não sabe o quanto você está contribuindo e o quanto você recebe lá na frente. Na FUNPRESP você verifica, você tem uma conta individual, você verifica todos os meses a sua contribuição entrando, a contribuição da polícia entrando, a rentabilidade fazendo crescer a sua reserva, então te traz mais segurança e protagonismo para a sua aposentadoria. E nós temos aqui um benefício bem interessante, que é o benefício previdenciário temporário. Você pode fazer aportes facultativos, tanto para receber lá no momento da sua aposentadoria, quanto para receber a qualquer tempo. Se você faz um aporte facultativo, a gente coloca esse aporte numa caixinha especial. Esse aporte não tem nenhuma taxa, nem de carregamento, nem de administração, zero taxa. E essa caixinha especial, ela vai rentabilizando junto com o plano, né? E você pode recebê-la quando você quiser. Nós temos servidores que, inclusive, utilizam esse benefício previdenciário temporário para planejamento de uma faculdade de um filho, por exemplo. O filho hoje tem 5 anos de idade, coloca uma caixinha especial para ele na FUNPRESP, não vou pagar nada, né, de custos por isso. Quando meu filho tiver 18 anos, eu retiro esse valor rentabilizado e destino para o futuro do meu filho. Então, esta era a apresentação que eu trouxe para vocês. Agora o Cristiano vai continuar falando um pouquinho da gestão da FUNPRESP, né? Por que a FUNPRESP é confiável, como é a nossa estrutura, para que vocês conheçam um pouquinho mais. Obrigado, Sandy. Pois é, pessoal, então, como vocês viram, existem vantagens em se aderir à FUNPRESP, seja como ativo normal, que é aquele que terá migrado, né, ou que ingressa agora já nas novas regras, ou mesmo quem opta por não migrar. Mas em ambas as situações vocês vão estar colocando parte do seu dinheiro na FUNPRESP. Então é importante conhecer que instituição é essa onde vocês estão aplicando os seus recursos, né, para receber lá na frente. O primeiro ponto assim, para destacar é que a FUNPRESP ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, ou seja, nós não somos governo, nós não somos empresa, nós somos uma entidade de terceiro setor, nós somos uma entidade de servidores públicos, gerida por servidores públicos, para servidores públicos. E hoje já são 93 mil servidores públicos que têm depositado ali os seus recursos, né? Recursos esses que já ultrapassam 5,7 bilhões de reais. E importante, nós já temos colegas que ou se aposentaram ou infelizmente vieram a falecer e deixaram aí os seus pensionistas que estão recebendo mensalmente da FUNPRESP. Então nós temos uma folha de pagamento que já ultrapassa aí 280 assistidos, né, que todos os meses recebem. Então aquela preocupação que às vezes a gente escuta, mas o que vai acontecer quando eu chegar a minha vez aí de receber os benefícios? Você vai receber como já há colegas recebendo hoje, não tem problema nenhum. Inclusive, alguns desses que são servidores que migraram em janelas anteriores já estão recebendo também o benefício especial. Lembrando, como a Sandy mostrou, que o benefício especial é pago pelo Tesouro Nacional, não pela FUNPRESP, mas a gente acompanha porque é o nosso público-alvo e até hoje não houve qualquer problema, atraso de qualquer medida no pagamento do benefício especial, né? Nós também zelamos por uma governança bastante robusta. Então eu queria começar destacando ali a diretoria executiva, que é quem toca a entidade no dia a dia. Eu estou na FUNPRESP desde janeiro
Eu sou servidor do Ministério da Economia, ingressei no Ministério em 2006 e o ano passado a FUNPRESP abriu um processo seletivo para o cargo de diretor-presidente, eu me candidatei, foi um processo conduzido por uma empresa de RH externa, contratada especificamente para isso, a gente fez prova, fez teste comportamental, passou por análise curricular, fizemos diversas entrevistas, eram 22 candidatos, todos eles obedecendo o seguinte filtro, que é pré-condição para você participar do processo: ser servidor público e ser participante da FUNPRESP há no mínimo 3 anos. Ou seja, eu só pude participar e me candidatar a ser presidente porque eu havia migrado já em 2017, numa janela anterior, e desde então, mensalmente, eu contribuo para a FUNPRESP. De forma que eu hoje estou ali cuidando não apenas dos recursos dos colegas, mas também dos meus próprios recursos, que vão um dia reverter na minha aposentadoria e, eventualmente, se eu falecer, aí na pensão que eu vou deixar para os meus dependentes. E isso vale para todos os diretores, né? Está aqui o Cícero, que é o nosso diretor de seguridade. O Cícero é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e os nossos 2 colegas ali, diretor de investimento e diretor de administração, todos eles seguindo esses critérios: servidores públicos de cargo efetivo, participantes da FUNPRESP há no mínimo 3 anos. Então isso afasta uma preocupação que às vezes a gente ouve também: mas qual o risco de um governo qualquer, né? Não estou falando do atual governo, nem do próximo governo, mas daqui a 20 anos entrar um governo aí que vai querer pôr uma pessoa indicada politicamente que não tem nada a ver ali para gerir a FUNPRESP. Zero esse risco. Isso já está vedado na própria lei, está vedado no nosso estatuto, tem que ser servidor público efetivo para poder participar. E esta mesma regra vale para as nossas instâncias máximas de governança, lá em cima, que são o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Todos eles são formados 100% por servidores públicos participantes da FUNPRESP há pelo menos 3 anos. Metade deles eleito. Nós todos ali, aqueles 93 mil, votamos e elegemos os nossos colegas para participar tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo. E aqui eu trago a notícia, né, para quem não sabe: hoje, na atual composição do Conselho Deliberativo, existe um colega de vocês, policial, o Carlos Firmino, que está lá como membro suplente e participa ativamente das nossas discussões e as grandes decisões estratégicas que são tomadas ali pelo Conselho Deliberativo. Metade, como eu falei, é eleito, a outra metade é indicada pela União, mas também entre os indicados pela União tem que ser servidor efetivo, participante da FUNPRESP há no mínimo 3 anos. Tá? Nós também temos uma série de normativos que nós precisamos obedecer. O setor é um setor altamente regulado, né? Então, por exemplo, no que a gente pode investir? O próprio Conselho Monetário Nacional, ele tem resoluções que restringem no que a FUNPRESP pode investir o seu dinheiro. E além disso, nós temos política de investimento e uma série de documentos que estão disponíveis ali no nosso site, né? São mais de 80 normativos que cada um de nós precisa seguir para tomar todas as decisões importantes. Nós temos hoje 14 comitês, 14 órgãos colegiados, e todas as decisões passam por alguns desses comitês até chegar ali naquelas instâncias máximas que eu mostrei: a diretoria executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Falando um pouquinho aqui dos nossos investimentos, né, nós somos o fundo de pensão que mais cresce no Brasil, ainda estamos longe de ser o maior, somos hoje o 33º aí no ranking do setor, mas em termos de fluxo, a gente cresce muito rápido, e nós temos uma composição de carteira que está exemplificada aqui, ainda predominantemente alocada em títulos públicos, e a gente tem aproveitado as oportunidades que o mercado tem nos dado, né? Recentemente nós compramos aí títulos públicos, a IPCA mais 6,2, 6,3, enfim, a gente consegue até acessar algumas classes de investimentos que qualquer um de nós, como pessoa física, não teria acesso na gestão individual de sua carteira.
Temos aí investimento em ação, temos investimento no exterior, temos investimento em crédito privado, né, que são CDBs, debêntures e assim por diante. Temos a nossa carteira de empréstimos ao participante, como a Sandy falou, é um produto que rende muito para o próprio participante, ao mesmo tempo que oferece taxas muito convidativas. E se a gente olha a nossa rentabilidade, que é o que a gente traz aqui na sequência, né, obviamente nós estamos no mercado financeiro e nós seguimos uma obrigação regulatória chamada marcação a mercado. Então, mesmo que a gente compre hoje um título público que vai vencer só em 2040, e a gente tipicamente segura esse título até lá, porque nós não somos especuladores, a gente não está ali no mercado para comprar e vender, a gente quer comprar hoje para pagar a aposentadoria de todos nós lá em 2040, 2050, mas esses títulos eles oscilam diariamente no mercado e a gente precisa, na nossa contabilidade, acompanhar essas oscilações. Por isso que vocês vão ver que às vezes tem mês que vai dar negativo, mas isso se compensa no mês seguinte e o participante pode diariamente acompanhar ali o seu extrato, né? É importante lembrar que o nosso modelo é um modelo de contribuição definida. Então, diferente de planos aí antigos, chamados de benefício definido, em que vigora um modelo de repartição, ou seja, que quem está contribuindo hoje está pagando por quem já está aposentado, na FUNPRESP não. Você está contribuindo para formar única e exclusivamente a sua reserva individual e você pode acompanhar diariamente pelo aplicativo qual é o seu saldo e a sua expectativa de quanto vai receber na aposentadoria. Então existe zero risco do dinheiro do Cristiano ser usado para cobrir um déficit na conta do Cícero ou vice-versa, até porque não existe esse conceito de déficit. Cada um vai acumulando o seu recurso ali e no dia que você fizer jus ao benefício, vai ser feita uma conversão daquilo que você acumulou no quanto que aquilo vai te dar de renda a partir daí, né? Mas o que eu gosto de chamar a atenção é essa coluna aqui mais à direita. Isso aqui é o acumulado, né? Como fundo de pensão a gente tem que sempre olhar no longo prazo, então esse é o acumulado desde que a FUNPRESP foi criada, tá? Em fevereiro de 2013, ou seja, 9 anos e meio atrás. Aqui está a rentabilidade da FUNPRESP, 152%. Se a gente olha, ela bate largamente a maioria dos ativos aí que qualquer pessoa física pode investir, né? O CDI, o Ibovespa, títulos públicos, poupança nem se fala, né? Dá mais do dobro. A gente está perdendo um pouquinho aqui para o dólar, mas o dólar, vocês sabem também, oscila muito, né? 2 meses atrás a gente estava ganhando, hoje mesmo antes de vir para cá, estava vendo a cotação tá baixa, pode ser, isso aqui é o fechamento, né? Que a gente fecha o mês de julho, mas de repente hoje aqui até a gente já até ultrapassou. Mas vejam que solidez, segurança e uma rentabilidade consistente a longo prazo é o que a gente se preocupa em oferecer. E aqui para finalizar, então a mensagem que a gente deixa é isso, é importante cada um fazer as contas. A gente não quer induzir ninguém a migrar ou a não migrar. O nosso sonho é que todo mundo gaste 1 hora, e vai gastar, gente, 1 hora, porque, como a Sandy mostrou, são vários aspectos que você precisa considerar, mas o que é investir 1 hora numa decisão que literalmente vai mudar a sua vida até você morrer e até quando você não estiver mais aqui, naquilo que você vai deixar para os seus familiares. Então entrem lá no nosso site, lá tem uma planilha que você baixa, você preenche os seus dados pessoais, a planilha faz todos aqueles cálculos ali que a Sandy apresentou e qualquer dúvida ligue para a gente no nosso 0800 e agende um atendimento individualizado. Nós estamos aqui com os nossos assessores também, quem quiser já fazer uma conversa saindo aqui do auditório ou quiser depois marcar um horário com eles, eles fazem atendimento presencial, virtual, como vocês quiserem, tá bom? E aqui nesse QR Code, quem quiser baixar a apresentação, é só apontar a câmera para ele vai pedir para você responder um questionário super rápido de avaliação. Eu já sei, porque o histórico mostra isso, que a Sandy é mais bem avaliada do que eu, mas não tem problema, a gente fica feliz com isso. E aí você pode baixar a sua apresentação e voltar nesses dados e entrar em contato com a gente sempre que precisar. Mas estamos aqui também para responder as perguntas de vocês. Obrigado mais uma vez a todos vocês que nos prestigiam e abro agora a palavra a quem tiver qualquer pergunta. Estamos à disposição. Obrigado. Alguma pergunta? Posso levar o microfone?
tarde a todos. Primeiro, obrigado pela gentileza de terem vindo aqui para explicar para a gente uma demanda muito grande que a gente tem, né? Então, tenho falado bastante. Bom, eu sou de 2014, né? Então a gente está numa situação bem complicada, porque o que aconteceu? Quando eu tomei posse, a administração não reconheceu que a gente tinha direito ao regime, né, a aposentadoria integral, e a gente entrou com uma ação na justiça. E a gente começou a contribuir judicialmente. Acontece que, ainda que contribuindo judicialmente, tiveram alguns descontos que não foram feitos de forma integral do que a gente deveria. E agora, quando veio o reconhecimento de que a gente tinha direito, aí veio a conta também. A gente esqueceu também de que vocês têm que pagar isso daí. Primeira pergunta é: a gente conseguiria transformar esse crédito, e aí eu estou falando de aproximadamente, só porque eu conheço da minha turma umas 70 pessoas, esse crédito que foi descontado da gente em benefício especial, porque a gente pagou desde 2014 e a gente vem descontando todo mês. Então teria como a gente fazer um estudo, não precisa responder agora, depois a gente encaminha, né? Mas a possibilidade de a gente pegar esse valor que a gente já pagou, optaria por não ir para o integral e pagar essa diferença que hoje está aproximadamente R$80 mil, e fazer essa migração para o FUNPRESP, pegando esse valor que a gente pagou desde 2014, integrando no benefício especial. Essa seria a primeira pergunta, né? Não sei se vocês já se depararam com alguma coisa nesse sentido. Eu vou passar para o Cícero aqui, que é o nosso diretor, mas eu queria antes colocar que qualquer conversa nesse sentido, ela envolve uma série de atores, né? Porque primeiro tem a área jurídica do governo, e como você bem colocou, teve um parecer lá da AGU, que é de 2020, que mudou o entendimento que tinha-se até então. Depois, aí, uma vez resolvida a questão jurídica, entra-se do lado operacional, e aí nós estamos falando da Secretaria de Gestão de Pessoas, que é quem, como órgão central de pessoas do governo, operacionaliza todos esses descontos em folha, né? Então, às vezes, entre uma coisa mudar no mundo jurídico e isso ser refletido no sistema, por exemplo, o SIGEP, SIAP, onde é a nossa folha de pagamento, às vezes decorre o prazo, né? E entra a FUNPRESP aí como um ator que não pode, muitas vezes, agir ativamente, principalmente porque, como eu falei, o benefício especial ele é uma conta que é da União, ela é do Tesouro, não transita pela FUNPRESP. Então, eu vou passar para o Cícero responder, mas só para a gente ter essa clareza de que qualquer solução que a gente for construir, ela passa por um arranjo que envolve aí múltiplos atores. Só complementando, de fato a gente tem discutido esse assunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, né, porque houve contribuição adicional de um lado, contribuição a menos de outro, houve contribuição à FUNPRESP para alguns casos, né, e o que a gente imagina é que possa haver essa compensação entre os regimes, FUNPRESP, regime próprio e o próprio benefício especial para quem optar pela migração. Mas eu acho que isso ainda, a execução e a aplicação da decisão do parecer ainda tem um caminho ainda a ser perseguido e a ser articulado com todos esses atores que o Cristiano bem citou, porque de fato é uma operação muito grande, vamos dizer assim, para desfazer algumas coisas e refazer outras, enfim. Mas a gente tem insistido e tem conversado para tentar ajudar de alguma forma, né, na agilidade e conclusão desse processo, porque de fato, como você falou anteriormente aqui, as pessoas estão no limbo ali e às vezes não podem tomar decisão. Não, exatamente, até complementando, no nosso caso a gente está há 8 anos e não tem uma decisão ainda do que acontece. E eu digo pior, por exemplo, a minha situação é uma das piores ali, porque eu cheguei, como eu não tinha nada decidido, eu cheguei a contribuir para o FUNPRESP. Só que ele foi descontado automaticamente, enfim, no meu eu estou até no progressivo. Então eu queria, os colegas, tem outros colegas que até hoje pagam o FUNPRESP e estão descontados da ação judicial. O que a gente queria, esse mundo ideal? Para o desconto de tudo, a gente reconhece e fala assim, quer entrar no FUNPRESP a partir de agora? Então vamos entrar no regressivo e benefício especial. O que foi, né, a gente zerar a conta. Então, se a gente conseguisse até ter essa gentileza do FUNPRESP de olhar para esses casos, que muita gente vai querer reanalisar a questão tanto da tributação quanto com relação ao próprio participar ou não, porque no nosso caso não foi migração, a gente não teve opção. Né? Então, se vocês puderem ser solidários nessa interpretação para a gente, para que a gente possa vir, porque a gente tem esse prazo, até uma coisa que a gente conversava muito.
a gente quer tomar essa decisão até esse dia, só que a gente não tem uma posição da administração para a gente tomar uma decisão até esse dia. Eu, particularmente, quero ligar para o Funpresp, só que eu não quero perder esses 7, 8 anos de contribuição que eu paguei na ação judicial. Então, se vocês puderem ser solidários nesse momento e ver o nosso caso, eu agradeço, se vocês deixar. Com certeza, estamos solidários, como você falou, já tem várias conversas em andamento aí com os órgãos do governo nesse sentido. Entrou um quarto ator que é a Receita, nesse caso do regime aqui, que já tem solução de consulta da Receita que, uma vez no plano, permanece a opção pelo regime tributário, mesmo se sair e voltando. Então tem um quarto ator aí que também precisa ser... Exatamente. Opa. Uma dúvida em relação aos requisitos para aposentadoria policial. Se no âmbito do CIPEC já existe alguma manifestação ou se em relação aos requisitos, que hoje a gente vai pelos requisitos da Lei Complementar 51, né? 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço policial, e porque assim, se permanece realmente isso, se já há manifestação do CIPEC nesse sentido, ou se a gente teria que ver os requisitos, vamos dizer assim, da aposentadoria geral. Não, os requisitos, exatamente, você tem toda a razão. Para quem já está no serviço público, até a emenda constitucional 103, os requisitos de fato são aqueles da Lei Complementar 51, né, que são 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 para a mulher. Tá? E 20 anos de atividade policial para homem e 15 anos de atividade policial para a mulher. Esse é o requisito para quem está no serviço público ou estava no serviço público até a emenda constitucional 103. Tá? Então, quem entrou depois no serviço público, quem entrou depois dessa data, além disso, na verdade, há ainda uma regra de transição, vamos dizer assim, que você pode se aposentar com menos idade, 52 e 53 anos, para homens e mulheres, e um pedágio, né? Ou seja, você tem que cumprir um tempo adicional que faltaria para atingir aquele 30 anos de contribuição. Então, por exemplo, se faltavam 2 anos, você tem que pagar mais 4. Se faltavam 3 anos, você tem que pagar mais 6. Então, você pode encurtar um pouco a idade, mas tem que adicionar o tempo que faltava naquele instante. Tá? E quem está na regra permanente, ou seja, quem entrou depois da emenda constitucional 103, tá? A regra é 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de polícia, independente do sexo ou do gênero. Falei certo, Sandy? Só para complementar, o CIPEC tem esse entendimento? Há uma manifestação nesse sentido? Ou ainda não? Eu acho que tem. Não sei se a Sandy tem alguma informação contrária, mas a gente não tem nenhuma notícia distinta dessa, nem de longe, nem reclamação, nem nada distinta desse posicionamento, né, da regra até a emenda constitucional de quem entrou no serviço público até ali e quem entrou depois. Né? Então, assim, em tese, não teria nenhum entendimento diferente desse. Mais alguém? Eu vou passar então a palavra para o Dr. Gabriel. Boa tarde. Só para finalizar, gostaria de agradecê-los novamente pela presença, pela disponibilidade de estar vindo aqui na Polícia Federal. Sem dúvida, a apresentação foi muito importante, tanto para quem pôde acompanhar aqui presencialmente, quanto para os demais servidores que vai ser disponibilizada através da comunicação. Muito obrigado. Obrigado, a gente agradece mais uma vez. E a Funpresp está aqui do lado. Para quem está aqui, quiser conhecer, visitar, estamos no Corporate Financial, dá para ir a pé. E obrigado pela presença de vocês. Estamos à disposição para voltar aqui sempre que for necessário. Obrigado.